Hello, my students from Carlos Gereissat School. Let's study English today about modal verbs. Today it's a very important day. Let's study English again. My name is Teacher Mario and let's study English. Olá, meus estudantes da escola Carlos Gereissat, eu sou o professor Mário. Hoje vamos estudar inglês sobre modal verbs, os verbos modais. O governo do estado do Ceará, a Secretaria da Educação, está enviando um material e essa atividade de hoje faz parte de uma coletânea de 4 atividades de inglês para os estudantes da rede municipal, estadual, principalmente para os nono anos, ok? Vamos estudar esse material que está sendo enviado para a gente através do governo do estado do Ceará. Volume 1, Estudo em Casa, em inglês, direcionado. Esse material que vamos ver hoje é especialmente para o nono ano, os anos finais do ensino fundamental. Através do MySpike, da Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Vemos aí toda a ficha, governador, vice-governadora, secretária da Educação do Estado, secretários, a equipe que elaborou o material, autores, as pessoas que participaram da revisão. E vamos para o conteúdo. Volume 1, Estudo em Casa, atividade 1. Observe que durante as aulas anteriores, nós já iniciamos os estudos sobre verbos modais. O can, o can't, o must, o mustn't, should, shouldn't, would, wouldn't, ok? Lembro se eu digo I can help, eu posso ajudar. I can't help, eu não posso ajudar. Se eu digo I must help, eu devo ajudar. I mustn't help, eu não devo ajudar. I should help, eu deveria ajudar. I shouldn't help, eu não deveria ajudar. I would help, eu ajudaria. I wouldn't help, eu não ajudaria. I will help, eu ajudarei. I won't help, eu não ajudarei. E mais outros verbos modais. Alguns nós já estudamos e vamos rever hoje alguns nessa atividade que foi enviada para os professores. MySpike, programa MySpike, inglês nono ano. Atividade 1. Qual habilidade que se pretende estudar? A habilidade: empregar de modo inteligível os verbos should é quando eu falo deveria, must, deve, have to, tem que, ok? May e might, para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade. Como se usar o should? Um exemplo: I should speak more. Eu deveria estudar mais. I must study. Eu devo estudar. I have to study. Eu tenho que estudar. Observa as diferenças. Should, deveria. Must, deve. Have to, tem que. Tem que fazer algo. O have, ele é comumente usado em posse. Se eu digo I have a car, eu tenho um carro. I have a bicycle, eu tenho uma bicicleta, ok? I have a book, eu tenho um livro. Mas o have também vai ser usado como, quando eu digo que como ou bebo algo, também usa-se o have. Mas o assunto de hoje, have to, o have é como obligation, obrigação. Tenho que. I have to speak English. Eu tenho que falar inglês. I have to study português. Eu tenho que estudar português. I have to sleep early. Eu tenho que dormir cedo. Ok? Obligation. I have to. Ok? Então, should, deveria. I should, eu deveria. I must, eu devo.
I have to, eu tenho que. E may e might, professor? May e might seria como eu pude ou poderia fazer algo também. Vamos dar mais detalhes no decorrer da aula. Para indicar recomendação, necessidade, obrigação e probabilidade, como havíamos falado. Caros alunos, os modal verbs, são os verbos modais, acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Tendo uma função social, os modal verbs são usados quando queremos exprimir sobre alguma coisa a ideia de que algo é possível ou necessário. Usa-se também para falar que algo é permitido ou proibido, de uma habilidade ou uma capacidade, de um conselho ou de uma sugestão. As atividades desse bloco focarão no uso dos verbos modais, que podem indicar probabilidade, dedução ou conclusão lógica. Dependendo da informação disponível, você pode estar mais ou menos certo sobre uma conclusão. Em inglês, nós utilizamos diferentes modal verbs para indicar esse grau de certeza. How certain are you? Quanto certo você está sobre algo? 99%, quase certo. 80%, esperando estar certo. 50%, talvez esteja certo. 99%, quase certo. 80%, 80%, esperando estar certo. 50%, 50%, talvez esteja certo. Os verbos modais must na afirmativa, can't negativa, should afirmativa, shouldn't negativa, may e might. Então, 99% must afirmativa, can't negativa, esperando estar certo, should afirmativa, shouldn't negativa. 50% might ou may. Observe a imagem abaixo e responda a questão 1. Qual deve ser a profissão desse rapaz? Responda em inglês utilizando o verbo modal must. Então, he must, ele deve ser chefe, deve ser um chefe. He must be a chef. Nós estamos muito certos de que ele é chefe de cozinha por causa do seu uniforme e pelo que ele está fazendo. Acrescentando ainda que se você quisesse usar uma frase na negativa, descartando a possibilidade de o rapaz ter outra profissão, no caso, poderia usar o verbo modal can't, ok? Então, he can't be a dentist, ele não deve ser um dentista. He can't be a dentist, ele não deve ser um dentista. Usaria também o mustn't, he mustn't be, ok? Do mesmo modo, estamos certos de que ele não deve ser dentista. Nota, o verbo modal should é uma forma mais suave de must. Também pode ser utilizado para indicar probabilidade, dedução ou conclusão lógica. A forma negativa de should é should not ou shouldn't. Vamos rever como se conjugar o should com o verbo speak. Eu vou falar, eu deveria falar. I should speak. You should speak. He should speak. She should speak. It should speak. We should speak. You should speak. E they should speak. Na afirmativa. Agora, como eu digo, eu não deveria falar. I shouldn't speak. You shouldn't speak. He shouldn't speak. She shouldn't speak. It shouldn't speak. We shouldn't speak. You shouldn't speak.
They shouldn't speak. Na interrogativa, professor, como seria? Observe que o should vai para antes, ok? Então fica should I speak? Should you speak? Should he speak? Should she speak? Should it speak? Should we speak? Should you speak? Should they speak? Should they speak? Então, I should speak, eu deveria falar. You should speak, você deveria falar. He should speak, ele deveria falar. She should speak, ela deveria falar. It should speak, isso deveria falar. Observe que o it vai ser um objeto, it, ou animal, ok? It should speak, isso deveria falar. Nós deveríamos falar, we should speak. Vocês deveriam falar, you should speak. Eles ou elas deveriam falar, they should speak. Na negativa, como eu digo, eu não deveria falar, I shouldn't ou I should not. I shouldn't speak. Você não deveria falar, you shouldn't speak. You shouldn't speak. Ele não deveria falar, he shouldn't speak. Ela não deveria falar, she shouldn't speak. Isso não deveria falar, it shouldn't speak. Nós não deveríamos falar, we shouldn't speak. Vocês não deveriam falar, you shouldn't speak. Eles ou elas não deveriam falar, they shouldn't speak. Eu deveria, should I speak. Você deveria, should you speak. Ele deveria, should he speak. Ela deveria falar, should she speak. Isso deveria falar, should it speak. Nós deveríamos falar, should we speak. Vocês deveriam falar, should you speak. Eles deveriam falar, ou elas, should they speak. Então, o should, eu falei para vocês a conjugação do should. Afirmativa, negativa e interrogativa, usando o verbo speak. I should speak, eu deveria falar. I should speak English, eu deveria falar inglês. I should speak português, eu deveria falar português. I should speak Spanish, eu deveria falar espanhol. I should speak Chinese, eu deveria falar chinês. I should speak Japanese, eu deveria falar japonês. I should speak German, eu deveria falar alemão. Ok? Então, o should é o deveria, ok? Usa-se também como deve, mas é mais usado como um deveria. Então, o verbo modal should é uma forma mais suave de must. Então, o should, ele é usado de uma forma mais leve, tipo assim, oh, você deveria. Tipo um conselho, você deveria fazer isso, ok? Oh, você deveria ajudá-lo. You should help him. Você deveria ajudar seu amigo. You should help your friend. Já o must é mais você deve. Oh, você deve fazer isso. You must help your father. Você deve ajudar seu pai. You must help your mother. Você deve ajudar sua mãe, ok? Então já é mais forte. Já soa mais como obligation, obrigação. Então pode ser utilizado para indicar probabilidade, dedução ou conclusão lógica. A forma negativa de should, como falei, é should not ou shouldn't. Aí vemos dois pontinhos como exemplos. He should be a chef. Ele deve ser chefe de cozinha. He shouldn't be a dentist. Ele não deve ser um dentista. Ele não deve ser dentista. 2. Leia um trecho sobre Carla e complete as frases com must ou can't. Attention, please. Pay attention, my students. Preste atenção. Carla works every day from 9 a.m. to 5 p.m. Right now,
it's 10:30 a.m. So, então, Carla trabalha todo dia de 9 da manhã às 5 da tarde. Agora são 10:30 da manhã. Então vamos lá. Por que se falar I am ou PM? The hours between midnight and midday are I am. The hours between midday and midnight are PM. So, as horas entre meia-noite e meio-dia são I am. The hours between midnight and midday are I am. As horas entre meio-dia e meia-noite são PM, past meridian. So, the hours between midday and midnight are PM. Quando vocês estão vendo no relógio que aparece I am ou PM, quer dizer isso, o horário. O horário, nesse caso, não é visto como 24 horas, mas de 12 em 12 horas. Então, de meia-noite ao meio-dia, o relógio é I am, e de meio-dia à meia-noite, PM. Então, vamos lá, qual seria a resposta, pessoal? She, ou seja, ela, tem um espaço, be at work. O segundo pontinho, she be at home. Qual seria a resposta, pessoal? Vocês usariam she, espaço, be at work. Vocês colocariam o must ou can't. Então, Carla trabalha todo dia. Carla works every day from 9 a.m. to 5 p.m. Ela trabalha todo dia de 9 a 5 da tarde. 9 da manhã, 9 a.m. é 9 da manhã. E 5 p.m., 5 da tarde. Right now, it's 10:30 a.m. Então, agora são 10:30. Então, o que eu vou colocar? Ela está trabalhando ainda ou não? She must be at work. Ela deve estar trabalhando ou deve estar no trabalho. Ou she can't be at work. O que vocês acham? Vamos escolher o must. Pay attention. Com certeza vai para a nossa atividade. Então, se ela trabalha de 9 da manhã às 5 da tarde e agora são 10:30, ela deve estar no trabalho. Então, she must be at work. She must be at work. Segundo pontinho diz, she must ou can't be at home. Ela deve estar em casa, 10:30. Ela deve estar ou não deve estar em casa às 10:30? Qual opção você vai escolher? Must ou can't? Ora, se ela trabalha de 9 da manhã às 5 da tarde e agora são 10:30, ela não está em casa. Então, a opção correta, she can't be at home. Ok? Então, fica como she must be at work, ou seja, ela deve estar no trabalho. Segundo pontinho da segunda questão, segundo pontinho, she can't be at work, ou seja, ela não deve estar em casa, ela não pode estar em casa, porque de 9 às 5 da tarde ela está trabalhando e agora são 10:30, segundo o enunciado da questão. Vamos agora para a questão número 3. A terceira questão, você verá 4 imagens acompanhadas de frases. Em cada frase, preencha o espaço com must, se você acha que é verdade, ou can't, se você acha que não é possível. Observe essa primeira imagem. O que está acontecendo? Esse rapaz está comendo um sanduíche, ok? He is eating a sandwich or hamburger. Ele está comendo um sanduíche, um exemplo. Então, vocês acham o quê? He must ou can't be a vegetarian.
Ele deve ser um vegetariano ou ele não deve ser um vegetariano? O que vocês acham? Vamos já voltar, vão pensando na resposta. Então, he must be a vegetarian or he can't be a vegetarian. Voltamos já para comentarmos o enunciado, o item, aliás. Na próxima imagem, she studied all night long. So, she must be exhausted or he can't be exhausted. Ela estudou a noite toda, a noite inteira. She studied all night long. She must be exhausted or he can't be exhausted. Ela deve estar exausta ou não deve estar exausta. O item C. 2 plus 2 equal 5. 2 plus 2 equal 5. That must be right or can't be right. 2 mais 2 é igual a 5. Vamos completar must or can't. E vamos pensando na resposta. Item D. She loves her cat. Ela deve amar seu gato. She must love her cat. Ou ela não deve amar seu gato ou o gato dela. She can't love her cat. Vamos voltando e já pensaram na resposta? Vamos ver qual a resposta correta. No item A, pessoal, o que vocês acham? Ele, ok? He must be or can't be a vegetarian. Eu acho que ele não deve ser. Então, eu vou escolher he can't be a vegetarian. Ele não deve ser um vegetariano. Por quê? No sanduíche tem carne, não é isso? Sanduíche de carne, letra B. Observe a imagem. She studied all night. She must or can't. Vou escolher must. Ela deve estar exausta. Item C. Conta de matemática. 2 mais 2 é igual a 5. Vocês vão completar o quê? Can't ou must? That can't be right. Isso não deve estar certo. 2 mais 2 igual a 5 não deve estar certo. Escolhi o can't. Na próxima e última, she must love her cat or she can't love her cat. She must love her cat. Ela deve amar seu gato. Essa foi a nossa aula de inglês. Material do MySpike dedicado ao 9º ano, que foi enviado pelo governo do estado do Ceará. Bye bye, my students. See you next English class. Até a nossa próxima aula de inglês.